Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos aqui, eu e você, para trabalharmos pela preciosa causa do Evangelho, a causa mais nobre que alguém poderia estar empenhado. Todo o corpo de Cristo, cada parte dele junta para terminar a obra de Efésios, de acordo com a profecia. Urbana disse que a verdadeira igreja, no tempo do fim, estaria de pé para uma nova era efesiana, ou seja, um povo sobre a qual estava o cabeça Jesus Cristo, cada parte do corpo no seu devido lugar, profetas, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, unidos debaixo de uma só liderança, junto com todo o corpo da igreja, todo o corpo ministerial, veja, homens e mulheres em posição no corpo de Cristo para terminar a obra do Evangelho, a obra redentora. E nós sabemos que somente o Espírito Santo, através da igreja, é que pode cumprir a obra final deixada para este tempo. Veja, Jesus Cristo não cumpriu toda a sua obra em sua primeira vinda. Houve uma parte do plano da redenção que seria manifestado no tempo do fim, logo depois que ele tomasse o título de propriedade que Adão havia perdido, recuperasse esse título de propriedade e viesse aqui e entregasse outra vez à igreja. Veja, e ele apareceria em meio do seu povo, através do Espírito Santo, veja, entre aspas, é o que nós pregamos, ressuscitado, veja, isso através do seu corpo, porque ele disse, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Quem? Os crentes. Então o Espírito Santo, veja, ele é o Cristo, o Espírito Santo é o ungido, é a unção, veja, é a pessoa do Messias, agora através do seu corpo, que é a igreja, a ponto que disse o apóstolo São Paulo, se nós não conseguirmos discernir o corpo de Cristo, que é a igreja, então há algo errado com a nossa fé. Ou nós estamos doentes, ou estamos fracos, ou estamos dormindo. Então, ele veio trazendo a restauração através de Lutero, seguiu com John Wesley, seguiu com os pentecostais, mas aqui agora, no tempo do fim, no tempo da quarta manifestação, veja, o nosso José, Jesus Cristo, manifestou-se através do seu povo. Veja, na parábola lá do Velho Testamento, quando os irmãos de José desceram para o Egito, José estava vestido como um egípcio e ele falava como um egípcio, de modo que os seus irmãos não puderam saber que era ele, porque ele estava operando entre os gentios. Veja, ele estava desenrolando o mistério das 7 espigas. Veja, ele era o único que tinha esse mistério que envolvia o alimento espiritual em tempo de crise, em tempo de pressão, em tempo de julgamento. Veja, ele foi levantado para ter o alimento escondido para a semente real, para a semente eleita. Da mesma forma, aqui no tempo do fim, através desses misteriosos 7 trovões, veja, o nosso José, Jesus Cristo, tem preparado um pão especial, um alimento especial para o seu povo em tempo de pressão, em tempo de crise, em tempo de julgamento. Veja, esses misteriosos 7 trovões, a exemplo de José, que tinha um mistério das 7 espigas maduras, veja, e ele pôde armazenar alimento. Logo depois da saída do Filho do Homem, então a igreja teria o alimento espiritual escondido. Veja, somente o eleito poderia desfrutar desse pão, que também é a árvore da vida, que também é o maná escondido. Tudo isso agora para esse tempo do fim. Veja, então Jesus veio para trazer esse título de propriedade. Agora, o que Adão perdeu? Ele perdeu 3 coisas importantes. Veja, ele perdeu primeiro o acesso ao trono de misericórdia. Ele perdeu o acesso à árvore da vida. Ele perdeu a comunhão que ele tinha todos os dias no entardecer, quando o pilar de fogo descia para ter comunhão com a semente eleita. Ele perdeu a comunhão. Perdendo a comunhão, ele perdeu a vida eterna. Ele também perdeu, veja, esse era o sacerdote, filho de Deus. Ele perdeu também o título de filho do homem. Veja, aquele mesmo homem que tinha captado
o mistério do plano da redenção, quando ele deu os nomes aos animais, ele sabia a natureza, ele sabia para que obra aquele animal estava representando, que tipo de poder, que tipo de força, porque ele podia ler a primeira Bíblia, e a primeira Bíblia era o zodíaco, e o zodíaco, a palavra zodíaco significa caminho dos animais. Ele sabia que a obra redentora daria início pela Virgem. Ele sabia da profecia, da semente da mulher. Veja, porque ele sabia que a primeira constelação era a Virgem. E ele sabia, veja, que em sua segunda vinda Jesus viria como leão. Ele pôde captar o mistério da redenção, porque toda a criação foi feita para a redenção. Então, de acordo com os nomes que Deus tinha, Adão deu um nome para cada animal. Então, veja, ali estava o ministério de filho do homem, profeta. E ele também perdeu o controle, perdeu o domínio de toda a terra e o domínio sobre toda a criação. Veja, rei. Então, rei, profeta e sacerdote. E nosso parente redentor recuperou esses títulos e veio à terra para devolver a semente eleita. Por isso você vai ver o profeta operando, veja, como filho do homem, trazendo os mistérios da redenção, captando a profecia, captando a palavra. Veja, filho de Deus, sacerdote, tinha acesso ao pilar de fogo, acesso a Deus em forma de um arco-íris, em forma de um redemoinho, na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Veja, sacerdote, e ele tinha controle sobre os animais. E o touro, veja, obedeceu a voz do profeta, as abelhas obedeceram a voz do profeta, a tempestade obedeceu a voz do profeta. Veja, aquele endemoniado teve que ajoelhar-se, os espíritos se sujeitavam, porque ali estava Jesus Cristo, operando como um rei, através do ministério do anjo de Apocalipse 10:7. Então Jesus Cristo, ele mesmo, veja, em forma de espírito, porque o anticristo é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Veja, ele não nega Jesus, ele nega que Jesus é o Cristo. Ele nega que o Espírito Santo é Jesus. Então, em sua descida, de acordo com 2 Tessalonicenses, de acordo com Apocalipse 10, de acordo com Lucas 17, ele desceu aqui no tempo do fim, como filho do homem. Veja, para ungir a igreja com esses títulos que Adão tinha perdido. Veja, capacidade, agora comunhão perfeita com o pilar de fogo, capacidade para captar os mistérios da palavra. Veja, e domínio sobre o mundo, sobre a natureza carnal, capacidade de criar a atmosfera, domínio sobre as enfermidades, domínio sobre o poder de Satanás. Veja, vivendo em lugares celestiais. Veja, essa é a verdadeira igreja. Então ele aparece aqui, no tempo do fim, através do seu corpo, que é a igreja, manifestando as mesmas obras que ele fez há 2000 anos atrás. Não era o William Branham, era Jesus e o William Branham. Não somos nós agora, é Jesus em nós, o Espírito Santo. Então, na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, falando a respeito do mistério tríplice da redenção, e isso é muito importante entender. Primeira parte, tudo que Deus foi, derramou em Cristo. Por isso Jesus disse, o Pai que mora em mim faz as obras. Segunda parte, tudo que Jesus foi, ele derramou na igreja. Veja, aí está agora o corpo de Cristo operando as mesmas obras, marido e mulher, cumprindo o propósito. E logo em seguida, os dois juntos no reino restaurado, no milênio. Isso é muito importante entender. Então, ele prega no parágrafo 578 a seguir, sobre essa ressurreição da palavra agora, a ressurreição de Cristo. Não a ressurreição literal dos crentes do Novo Testamento. Nós estamos aqui ainda, não é essa ressurreição que estamos falando. Estamos falando da ressurreição de Jesus Cristo através do seu corpo, que é a igreja, nesse tempo do fim, para cumprir a obra redentora de acordo com a profecia. Então veja, agora nós vemos a promessa sendo cumprida. Cristo, a verdadeira liderança entrando, vindo em sua noiva, fazendo as mesmas obras que ele fez no princípio e se preparando e cumprindo sua palavra, assim como ele fez a princípio em São João 14:12, que diz, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Então, a cabeça e o corpo estão se tornando um em obras e em sinais
e em vida, vindicado pelo próprio Deus através de sua palavra prometida para os últimos dias. Ele prometeu isso nos últimos dias. Agora, se você é espiritual, você captará isto. Então veja, o seu corpo que é a igreja, cada um de nós, podemos ser identificados no ministério do profeta de Malaquias 4. Veja, ele estava conectado lá com Jesus Cristo, ele podia mostrar a genealogia da igreja, vindo por Jesus, Paulo, Irineu, Columba e assim por diante, até vir o Elias. Conectar Jesus com Davi, Davi com Abraão, e Abraão conectado a Deus, a semente eleita. Essa é a nossa genealogia. Nós não temos que mostrar o sinal do Messias, nós temos que crer. E ao crer, recebemos o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, para crer nessa mensagem, para viver por essa mensagem. Veja, ele prometeu isso nos últimos dias. Agora, se você é espiritual, você captará isso. Que promessas temos para hoje? Zacarias, haveria luz no entardecer. Lucas 17:30, nos dias da vinda do Filho do Homem. Veja, o mesmo Jesus manifestado através do seu povo. Essa é a ressurreição que nós estamos pregando. A dos crentes de todas as eras ainda não aconteceu. Mas ela está a um passo. Porque o cabeça, Jesus Cristo, já tem se manifestado através do seu corpo, através do seu profeta. O profeta abriu a palavra, mas coube a nós, os pastores, dizer para o povo que a palavra está cumprida, que o Messias estava na terra através de seu profeta. Vejam, então nós podemos ver que a ceia das bodas está próxima. Agora, se eu nunca vê-los novamente, lembre-se, a ceia das bodas está próxima. E então o reino, de acordo com a promessa, está pronto para ser introduzido, o grande milênio. Veja, em ordem, o arrebatamento da igreja e a destruição do ímpio. E o mundo sob o sexto selo, para ser purificado pelo fogo vulcânico, para tirar toda a corrupção e pecado do mundo e moldá-la totalmente de novo, e produzir um brilhante novo milênio para a era que há de vir. Quando nós vemos todas essas grandes revelações tríplice, veja, Deus em Cristo, Cristo na igreja, a vinda do reino. Adão e Eva, redimidos de novo no jardim, ao jardim do Éden, na representação de Cristo e sua noiva. E então o reino vai ser restaurado de acordo com sua promessa. Louvado seja Deus. Agora, pela revelação do tríplice mistério, o segredo, e pela palavra pessoal vindicada, pela sua liderança original. É isso que diz Apocalipse 10:7. Nos dias da voz, a voz é a mensagem, na voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta. Veja, a trombeta tem que dar um som certo. A trombeta do Evangelho. Se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A sua vinda secreta através do seu corpo, para vivificar esse corpo mortal em ordem para o arrebatamento. É aí onde nós estamos nessa hora. A primeira parte da voz de arcanjo. Fomos tirados da sepultura espiritual, da sepultura religiosa, do sistema religioso. Veja, a verdadeira igreja, essa que está em Cristo, batizada com o Espírito Santo, ela é as primícias. Então, em ordem, na hora da ressurreição, Cristo, as primícias, é levantado primeiro. Veja, porque ele sem nós não pode ser aperfeiçoados. Em seguida, o corpo de todas as eras será levantado da sepultura, quando o Espírito Santo falar a palavra através do seu corpo, que é a igreja. Veja, irmão, temos muito mais para falar na próxima conversa. Se isso ajudou, compartilhe com alguém da sua família e até a próxima conversa. Se Deus permitir, em nome de Jesus, amém.